Pois é, pessoal, deu conversa, hein? A gente, no último programa Resenha, na segunda-feira, que foi um programa excepcional, o nosso comentarista Henrique sortou uma bomba. Cianorte não está conseguindo pagar funcionário, não está conseguindo pagar jogador, jogador saiu porque não teve direitos pagos, funcionário de marketing foi embora porque também não teve direitos trabalhistas pagos. E nós falamos um pouquinho, veja um trechinho dessa situação que foi levantada no último Resenha, veja aí. A gerente também da loja do Cianorte, que faz todo o marketing, que faz toda a questão da venda, disse que já saiu por causa disso. A fonte falou pra mim, alguns jogadores também que vão romper contrato é por causa disso. Mas quem saiu? Um deles são os jogadores, que eu não sei se eu mandei pra você, que foi a questão do Maranhão. Maranhão, né? Que era o camisa 10? Não, camisa 7. 7. Pois é. E aí, nós estamos onde? Estamos na entrada do centro de treinamentos aqui do Cianorte. Nós vamos entrar para bater um papo com alguém que possa responder com propriedade sobre o assunto. E esse alguém, ninguém melhor do que o próprio presidente do clube. O Gustavo vai nos atender. Marcamos para conversar, tá uma lua e nós vamos bater um papo agora com o Gustavo, que é o presidente do Cianorte e vai nos dizer, tem fundamento o que foi falado? Não tem? É conversa mole? Ou realmente o Cianorte está passando por alguma dificuldade financeira? Acompanhe aí a matéria que nós vamos fazer com o Gustavo, presidente do Cianorte. O que tem para dizer para nós? Vamos ver? Nós estamos aqui no centro de treinamentos do Cianorte com o presidente do Cianorte, Gustavo Carmo, e no último programa, no nosso Resenha, nós tivemos ali aquela bomba, né? Cianorte está tendo problema para pagar jogador saindo sem receber direitos trabalhistas, funcionários sem receber direitos trabalhistas, pelo menos esta era a informação, foi o que a fonte nos trouxe e nós, né, por responsabilidade com a informação, passamos aquela informação inicial, mas nos propusemos a vir aqui. E o Gustavo, nos recebendo aqui, vai elucidar essas informações aí. Gustavo, a gente já conversou aqui fora, né, nos bastidores antes da gravação, e você já está ciente do que foi dito. Jogador saindo porque não está recebendo direitos, seja federativo, seja direito trabalhista, funcionário dizendo que não recebeu, e essa fonte interna passando essa informação. A pergunta que fica é, tem alguma coisa disso que tem fundamento? É tudo mula sem cabeça? Como é que é essa história aí, Gustavo? Na verdade, eu fui pego muito de surpresa quando o Gui Parro me encaminhou uma mensagem sua e depois eu pedi para você conversar comigo e a gente conversou por WhatsApp e agora aqui pessoalmente. É um absurdo esse tipo de afirmação, de fofoca, eu falo fofoca, né? Quando você entende o jornalista ao dizer que a fonte está dizendo, mas a partir do momento que se tem uma fala mentirosa e maldosa, eu trato isso como uma fofoca de quem quer denegrir o melhor momento da história do clube. O clube acaba de ser campeão de uma competição onde nunca tinha acontecido, o clube acaba de ser confirmado em 5 competições inéditas na história do clube, né? Jogar a Copa do Brasil, a Copa do Sudeste, que vai ter grandes clubes, Paranaense da primeira divisão, Brasileiro da Série D, onde a gente quase conquistou o acesso, e defende o título da Taça Paraná. E esse tipo de situações, ela é mentirosa, né? Você citou, por exemplo, a saída do Maranhão, aonde o Maranhão saiu por uma situação que nós decidimos, por ele ter uma vitrine maior, que é o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro, a gente emprestar ele, um empréstimo onde trouxe uma remuneração significativa para o atleta e para o clube. E depois você me explicou sobre uma situação de alguém do marketing, alguma mulher do marketing, e a única pessoa que chegou a trabalhar no marketing em 2025 e ainda faz parte do marketing é a minha esposa,
a Marcela, que assessora o clube em relação a isso, e eu confio nela 100%, ela jamais contaria uma história dessa. Você não mandou ela embora não, né? Não. E assim, foi até ontem, numa das nossas conversas com todos os funcionários que a gente faz, né, todo ano, eu até trouxe esse tipo de coisa de que a gente tem que ter muito cuidado quando se tem alguma situação que a gente não tá agradando, né? Que eu sou uma pessoa muito acessível e pode vir falar comigo. E eu olhei no olho de todo mundo, não vi ninguém, pelo menos para mim, ali com qualquer tipo de situação negativa para se alimentar esse tipo de coisa. Então, só ratificando, né, esse tipo de situação que te trouxeram, ela é mentirosa, ela é maldosa e é importante ser cortado mal pela raiz. É importante, gente, a gente explicar que no jornalismo nós recebemos diversas informações. E o programa Resenha, como vocês sabem, é um programa de esportes todo domingo, né, a partir das 8 da noite, ao vivo, é um bate-papo, é aquele bate-papo de boteco. Só que, mesmo sendo aquele bate-papo de boteco, a gente tem a responsabilidade jornalística. Por quê? Nós estamos trazendo ali, às vezes, opiniões pessoais, só que em algumas situações nós trazemos informações. Se uma informação como esta chega de uma fonte, olha, teve uma situação assim, nós podemos até falar como foi falado, olha, chegou para mim tal informação, mas a nossa responsabilidade é estar aqui, ó, né? Não é fazer sensacionalismo, mas sim buscar a informação da fonte. E a fonte citada era o Cianorte. O clube de futebol do Cianorte foi citado. E aí a gente agradece muito aqui o Gustavo, que é o presidente do clube, né? Então, o que fica nesse registro, que é importante a gente ressaltar, é que ele não delegou esta obrigação de dar uma resposta a qualquer pessoa que fosse. Ele mesmo disse, não, vem que eu quero falar sobre o assunto. E isso mostra comprometimento, né, Gustavo? Que se fosse outro aí, talvez falasse, não, conversa com fulano aí, é mentira e eu não preciso falar sobre o assunto. Mas o Cianorte, cara, é um clube que a gente fala feito de paixão e feito também muito familiar, né? Um clube que olha sempre no olho das pessoas para falar as verdades que são, né? E quando eu te trouxe, quando você me mandou a mensagem dizendo sobre essa fofoca que te passaram, eu deixei, né, a todo momento para você as portas abertas de você vir aqui, né, ver como que a gente trabalha, ver as pessoas que estão aqui, se tem alguma pessoa descontente ou não, porque o clube só vai conseguir prosperar se as coisas estiverem cooperando por fazer o bem, pelas coisas estiverem redondas, e o clube ele tem honrado nosso compromisso, tem honrado os compromissos. Isso não é uma coisa que nunca aconteceu no clube, isso é uma coisa natural do clube. O Cianorte tem já essa fama desde que nasceu, desde que era governado pela família Franzato, né? Primeiro pelo Marco, depois pelo Lucas. E a gente aqui mantém esse legado e estamos muito felizes em estar conseguindo fazer esse grande trabalho que acho que todo mundo está percebendo. É isso, ó. Para ficar bem claro, Cianorte está honrando com seus compromissos, tá? Honrando com os compromissos. Você tem imagens aí agora do pessoal fazendo o treinamento. A reapresentação aconteceu no último sábado, dia 27, né? Eles estão aí, ó, fazendo o treinamento, correndo atrás, e funcionário descontente não está correndo atrás, né? Fica aí, talvez os descontentes falam bobagem quando saem. Mas, aproveitando o gancho aí, o Gustavo, vamos falar de coisa boa. Sai o jogador, é fato, né? E todo time campeão perde jogador, não é isso? Quais jogadores saíram aí e por quais motivos, então, foram a saída? Você citou o Maranhão por vitrine. Teve mais jogador? Olha, na verdade, a gente perdeu alguns atletas, mas todos foram para situações melhores que a gente acredita. E a gente, como sendo um clube
um clube empresa que precisa, até para sobreviver, fazer negócios, a gente acabou liberando alguns atletas sim, mas toda a liberação que a gente faz, a gente acredita que a gente tem um atleta de reposição à altura. Então, dos principais que saíram, a gente acabou liberando o Nicolas de empréstimo para o Ipiranga, que joga a Série C, uma divisão acima da nossa, e também ele teve uma valorização financeira e o clube também está recebendo pelo empréstimo. Liberamos o Darley, o volante, para o Floresta também da Série C, nas mesmas condições do Nicolas. Liberamos o Maranhão para o Botafogo, como eu acabei de dizer. Liberamos o Peu para o Paysandu, também é um clube que acaba na Série B e agora está na Série C, mas é um clube de massa, é um clube que também o jogador teve uma valoração financeira e o clube acabou está recebendo uma boa quantia significativa. E perdemos o Kaique, esse sim não era nosso, estava emprestado pela Tombense, não houve acordo na compra dos direitos federativos do Kaique. Então essas foram as baixas que o clube teve, né? Para um time campeão, onde todo mundo pensa que numa reformulação grande, a gente acredita que a gente conseguiu manter uma boa base, estamos muito satisfeitos com o elenco e conseguimos trazer peças que vão suprir a essência dos jogadores que saiu e até melhorar o nível onde a gente estava. Esses nomes ainda não foram citados, tá, gente? E não vai ser o França que vai ficar aqui tentando cutucar, porque os jogadores não foram nem apresentados ainda. Até na hora de a gente tirar as imagens que vocês viram aí, já falaram para não dá zoom no jogador não, tem que jogador ainda não foi apresentado e a gente tem que respeitar, né, essa sequência de trabalho que está sendo feito aqui com o Cianorte. Aproveitando que a gente já está aqui, Gustavo, já almoçou, Gustavo? Não, tá cedo ainda. Tá cedo ainda. Cedo para ele, mano. Nós estamos aqui, vamos aproveitar que nós já estamos aqui mesmo. Fala um negócio para nós. Você falou, né, dos jogadores de reposição. Logo o clube vai apresentar esses jogadores para que a torcida possa ter familiarização com eles e tal. Mas uma das coisas que a torcida fala muito, porque saiu. Ô Marcão, você é bocudo, né, meu? Você vai lá, mostrou um negócio e tal, e aí? Como é que fica o estádio? O estádio vai realmente se tornar uma arena? Como é que tá? A gente sabe que o estádio é municipal, então depende, né, desse trabalho da prefeitura e tal. Mas como é que tá as tratativas, uma vez que vocês são os principais usuários desse estádio? Olha, tenho conversado bastante com o Marco Franzato, com o prefeito, né? Ele tem me colocado a par dos trabalhos que ele vem fazendo para poder fazer a reforma do estádio. A gente acredita que em 2026 comecem as reformas dessa nova arena, onde ele já divulgou, né, um novo complexo ali que vai ter, além do estádio, outras utilidades para o município, né, restaurante, até mesmo talvez uma escola, uma nova escola, enfim. Vai ser um lugar uma arena multiuso, né? Muito atrativa para a cidade. E eu acredito que ela vem num momento importante porque, né, esse ano a gente foi muito prejudicado ao não poder usar o estádio no grande jogo da temporada, que foi a primeiro jogo das quartas de finais contra o Barra. E infelizmente, né, para quem nos cobra em relação a isso, é sempre bom lembrar que, como você mesmo disse, o estádio é municipal. O clube sabia que se chegasse nessa fase não poderia jogar em casa, mas não tinha o clube fazer, por causa do regulamento, era muito específico em relação a aumento de capacidade, né? Não poderia fazer aumento por arquibancadas tubulares, arquibancadas móveis. E isso talvez não, tenho certeza que está acelerando o processo dessa reformulação do estádio, que eu acredito que comece sim esse ano, como eu acabei de dizer, e termine em 2028 uma arena multiuso para no mínimo 8.000 lugares. E aí, uma vez que você citou aí 5 competições, são competições importantes, vamos defender um título, vamos jogar a Copa do Brasil, que dá espaço para Libertadores, e outros campeonatos importantes aí que o Cianorte vai ter, e acho que, com exceção do nesse ano que nós estamos em 2025, fazia tempo que o Cianorte não tinha
vamos dizer assim, agenda para o ano inteiro, né? E nós vamos ter aí 2026 a agenda para o ano inteiro. Como é que fica nas questões, os regulamentos já vêm muito específicos desde o início do campeonato, como é que fica as questões de passando de fase? O Cianorte vai ter que jogar em Maringá de novo? Tem um jeito de a gente reunir a torcida e levar essa torcida para fazer barulho na orelha do nosso adversário? Como é que pode fazer isso aí? Na verdade, nós estamos conversando com o prefeito acredita que esse ano já comece as obras para essa nova arena, e aí, fazendo por partes essa reforma, já vai aumentar a capacidade do estádio. Esse ano, o Cianorte jogou o maior número de jogos da história do clube em relação às competições que disputou. Nós jogamos 43 jogos, o clube nunca tinha feito numa temporada profissional 43 jogos. Ano que vem a tendência é aumentar, né, porque são mais competições. A gente está trabalhando com uma média de 50 jogos. E é óbvio que, chegando nas fases finais das competições, a gente sabe que desse jeito que o estádio está, a gente ainda não consegue jogar no estádio. Mas, como eu disse, né, é uma vontade também do prefeito, é a necessidade que ele já vem conversando com o governo federal, que é quem deve bancar a obra da nova arena. E eu confio muito no trabalho do Marco, acho que ele está fazendo uma boa gestão e ele está disposto a nos ajudar, e a gente tem que esperar e confiar e torcer para que realmente em 2026 a gente consiga fazer os grandes jogos em casa, que vai nos facilitar nos nossos objetivos. Lembrando também, gente, que o Marcão, apesar de corintiano, ele é Cianorte Futebol Clube, né? Ele é torcedor assim como nós. Tanto que o Cianorte ganhou num dia, no outro dia o Marcão fez vídeo, festejando, dando parabéns e tudo. Ele é envolvido mesmo com o clube, ele é engajado mesmo, não só pelo fato de ele ter, né, tomado a frente do clube por muito tempo, junto com o filho, mas porque ele torce mesmo para o Cianorte. Então, é um fato isso. E a gente vai ficar acompanhando, vai continuar acompanhando, vai continuar falando do Cianorte no nossa resenha. Muitas vezes nós vamos falar bem, como a gente costuma falar. Se a gente achar que alguma coisa não tá legal, como torcedor a gente fala também, vocês sabem disso, no resenha o bate-papo é desse estilo mesmo, mas toda vez que algo fugir do resenha, daquele bate-papo de boteco que a gente brinca, e passar para algo sério como o que foi falado, nós vamos estar aqui procurando a direção, trazendo a informação interna de quem realmente pode responder pelo clube. Nós não vamos procurar terceiros, alguém que disse que o outro disse que alguém falou. Não. É aqui, ó, na direção, que se coloca à disposição para nos atender. Se fosse assim, não, os caras não atendem a gente, não gostam de falar com a imprensa, aí era outra história. Mas não é o caso, e a gente vai procurar estar sempre trazendo a informação verdadeira para vocês, porque o objetivo não é ficar causando dificuldades para o clube, e sim trazer a realidade do clube para a população de Cianorte, para todo torcedor aí do nosso Cianorte. Quer deixar algum recado, falar alguma coisa para a torcida, ô Gustavo? Pode ficar à vontade. Fica, né, o torcedor do Cianorte tendo a oportunidade de ouvir o que quer que seja do próprio presidente, eu acho que vai ter muito mais peso do que o carequinha falando aqui. Primeiro, agradecer a presença, tá? E dizer que a gente vai estar sempre à disposição para qualquer dúvida, mas principalmente dizer ao torcedor também que nos apoie, que 2025 foi um grande ano para nós, mas 2026 ele é muito promissor e tem tudo para ser ainda melhor. Mas para isso precisamos do apoio de vocês, precisamos de um estádio cheio, precisamos que de todas as maneiras o torcedor possa incentivar ainda mais o clube, seja torcedor, esteja ainda mais engajado para que nos facilite a conquistar nossos objetivos. Muito bem, estamos aqui finalizando a nossa entrevista. Como vocês viram aí, pegamos as palavras do presidente do Cianorte, confirmou, era tudo mentira, né? Isso aí, vamos continuar acompanhando aí. Estamos aqui vendo finalzinho de treino. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer para 2026. Que o Cianorte possa trazer alegria pra gente e quem sabe aí vir mais títulos, ok?